Bom dia, quero compartilhar com você um pouco das Sagradas Escrituras e nesta ocasião em que todos falam em Páscoa e falando em Páscoa, as pessoas logo pensam em ovos de chocolate, em coelhinho de Páscoa e coisas desse tipo. Mas eu quero falar em termos escriturísticos. A Páscoa do Senhor, a Páscoa, a instituição da primeira Páscoa encontra-se no livro do Êxodo, capítulo 12. Vamos ler alguns versículos, depois traremos algumas considerações, alguns pequenos e rápidos comentários, para que este vídeo não fique longo. E vamos assim então participar um pouco aqui. Êxodo capítulo 12, verso 1 a seguir. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta da casa, ou nas casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas. A comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao forno. A cabeça com os pés e a fressura, e nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Êxodo capítulo 12, versos 1 ao 11. Prezado ouvinte, você que parou um momentinho para ver este vídeo, você é agraciado não por estar ouvindo um homem, mas por ouvir a palavra de Deus. E neste momento quero compartilhar dessa graça maravilhosa. Aqui esse Cordeiro Pascal no Antigo Testamento, ou seja, a instituição dessa Páscoa, ou o próprio termo, a palavra Páscoa, e eu até gostaria de trazer aqui um dicionário, mas não é necessário, você pode pesquisar isso na internet, mas o sentido de Páscoa aqui para nós significa passagem. E Israel estava exatamente numa época em que estava na iminência de passar da vida de escravos para a vida de livres, de libertos. Ou seja, nós sabemos que o conceito de nação é entendido como um povo e que vive em um território. Tem que ter povo e tem que ter um território para este povo. Isso é uma nação. E Israel, sendo uma nação, era um povo, na verdade, mas não tinha território. Eles viviam no território do Egito. Portanto, a terra que eles pisavam era dos egípcios e não deles. E Deus agora estava, então, tirando eles da condição de moradores despatriados ali, sem pátria própria, e encaminhando-os para Canaã, a sua terra destinada por Deus. E como toda liberdade, toda libertação tem um preço a se pagar, então eles teriam que cumprir esses requisitos aqui, né, que Moisés, Deus através do seu profeta Moisés, estava ali instituindo aquela primeira Páscoa, como que lembrando a passagem de uma condição para outra, como que uma mudança de uma situação ruim para uma situação boa, para uma situação melhor, embora implique um trânsito até chegar nessa situação melhor. E o mesmo tem acontecido conosco, e nesta época agora da graça, no Novo Testamento, então a lei foi cumprida, a lei e os profetas cumpriram-se até João. Mas do lado de cá, na graça, o Senhor Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. O Cordeiro Pascal, indicado aqui por Moisés no Antigo Testamento, não é outra coisa senão
o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que foi oferecido na cruz do Calvário. Ele morreu, ele foi sepultado, mas ele também ressuscitou dentre os mortos. E amanhã da ressurreição, estarei trazendo algumas outras escrituras aqui, você verá que Jesus Cristo ressuscitou na manhã do primeiro dia da semana. A semana tem apenas 7 dias. E depois do sétimo, o 8º dia é a repetição do primeiro dia. E assim o ciclo semanal continua, perpetua. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo dia, 8º dia é de volta ao primeiro dia, que no calendário romano chama-se domingo. A Bíblia Sagrada não grafa, não tem escrito a palavra domingo. Tem escrito 8º dia ou primeiro dia da semana. Mas sem importar a nomenclatura, o nome que se dá para esse dia, nós sabemos que, diferentemente de Israel, que comemorava em um outro dia da semana, a sua passagem da condição, como já disse aqui, de escravos ou de moradores em terra alheia para caminhar para a sua própria terra, os cristãos também, na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, está estampada a esperança, a certeza da vida. Quando o adversário das nossas almas, Satanás, pensou que venceu a Cristo ali na cruz, e quando Cristo deu o último brado, ele respirou o último fôlego e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, né? Está tudo consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ali não foi a derrota, ali foi a vitória de cada cristão, de cada pessoa que Deus tem colocado na face da terra e que tem um chamado por decreto divino para herdar a vida eterna. Então, naquele momento, não foi a vitória de Satanás, foi a derrota definitiva de Satanás. Ele pensou que colocou Deus no estado mortal, mas Deus não morre, certo? Bem, então, comer o Cordeiro Pascal no Antigo Testamento, você vê aqui que não era assim tão simples. Não era comer somente as partes, o filão, somente as partes, como que diz, carnes nobres, mas era para comer carne de pescoço, é para comer os pés, a cabeça, a fressura. Então, e com ervas amargosas ainda. Para você ver que servir a Deus, ou mudar, sair do contexto do Egito para Canaã, implicou caminhar em um deserto causticante e enfrentar muitas intempéries. Então, todo aquele também que se dispõe a seguir a Jesus Cristo, o seu evangelho, também sofrerá perseguições, sofrerá incompreensões, será muito mal entendido, muitas das vezes dentro da sua própria casa, sua própria família. Mas tudo isso está previsto nas Escrituras. Nós não podemos deixar que essas coisas nos estorvem na caminhada. E nesse momento, para que nós terminemos esse vídeo o mais breve possível, queremos dizer que estamos também em uma caminhada. A ressurreição de Jesus Cristo nos coloca em uma situação de êxodo. Como no êxodo significa saída, como no Antigo Testamento houve o primeiro êxodo, a saída do Egito, indo para Canaã, e também o profeta Ezequiel diz na sua visão sobre a roda girando na roda, ou seja, uma roda girando dentro de outra roda. E o profeta para esta era, o irmão Brana, aqui tem uma mensagem intitulada, está aqui comigo, depois estarei lendo um pequeno trecho, intitulado O Terceiro Êxodo. Então ele comenta sobre esses 3 êxodos, o êxodo de Israel do Egito para Canaã, mas depois ele fala de um segundo êxodo, também, quando nós migramos da nossa velha natureza para o Espírito Santo, para o batismo do Espírito Santo. Então o Senhor Jesus Cristo veio para esse segundo êxodo na sua primeira vinda e tirou o homem da condição também de escravo, de servidão da carne, das coisas do mundo, e colocou em uma atmosfera celestial. Portanto, estamos em lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso no segundo êxodo. Mas nesses últimos dias, estarei daqui a pouco, antes de fechar este assunto, mostrando que também há um terceiro êxodo. Há uma saída literal. Nós espiritualmente já saímos da velha natureza. Estamos aqui ainda num corpo em 3D, um corpo em 3 dimensões. Mas
brevemente nós estaremos literalmente passando por uma transladação e esse corpo mortal estará sendo revestido do imortal. Eu quero trazer algumas escrituras aqui apenas para confirmar com você que Jesus Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana e não no sábado, no sétimo dia, como muitos pensam, tentam pensar e até passar essa ideia para frente. Mas eu examinei assiduamente os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Ambos, os 4 evangelistas, narram a questão da ressurreição de Jesus Cristo, que aconteceu no primeiro dia da semana. E por isso nós estamos aqui nesta manhã também do primeiro dia da semana, dando honra ao Senhor Jesus Cristo e sabendo que isto é a maior coisa que aconteceu, a ressurreição do nosso Senhor. Isso então nos garantiu que nós também, mesmo se viermos a tombar e ir para uma sepultura, nós temos ressurreição garantida. É semente com certeza de germinação outra vez. E tem algo aqui ainda assim que eu acho muito, muito tremendo. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do verso 13 até o verso 18, também, se der tempo, eu vou estar lendo. Fala que algumas pessoas não vão morrer. Como Enoque foi tomado, foi trasladado sem ver a morte, o profeta Elias foi levado também para a glória sem provar a morte. E assim então, nós temos esses casos de raptos, de arrebatamento sem ver a morte. A Bíblia prevê também, na escritura que eu disse, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 a seguir, que há um povo que no momento em que Jesus vier tomar a sua noiva, a sua igreja, esse povo estará vivo na face da terra. E eu creio ser parte desse povo. Portanto, eu estou aqui falando para você, porque eu próprio estou muitíssimo encorajado que eu estarei vivo para aquele momento. Agora, não pense que as pessoas vão preparar máquinas fotográficas, filmadoras e filmar o evento, porque será secreto. É uma vinda secreta. Jesus Cristo não colocará os seus pés aqui nesta terra, nesta vinda. Ele virá apenas nos ares, invisível para o mundo. Ele cumpre aquela palavra que ele disse, um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque estarei convosco e em vós até a consumação dos séculos. Bem, então, os nossos irmãos que dormiram durante as eras passadas em Cristo, estarão ressuscitando primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, seremos transformados em um abrir e fechar de olhos. E aí então, como que se fôssemos deletados, tornaremos em corpos invisíveis a partir dali então. O mundo, as pessoas ao redor, o cosmos, não nos verá mais. Mas nós nos ajuntaremos com aqueles ressuscitados e juntos subiremos a encontrar o nosso Senhor Jesus Cristo nos ares. Bem, nosso assunto é sobre Páscoa, mas Páscoa implica tudo isso. Eu quero trazer aqui, rapidamente, algumas escrituras para que você veja na narração dos próprios evangelistas. Primeiramente, Mateus capítulo 28, a partir do verso 1, diz assim: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Porque já ressuscitou. Como tinha dito, vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Mateus 28, do verso 1 ao verso 6. E pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a verdade fica confirmada. Então vamos ver agora o evangelista Marcos, como que ele narra no seu capítulo 16, também do verso 1 ao 6. Ele diz assim, E passado o sábado, veja que e passado o sábado, então Jesus não ressuscitou no sábado. E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol.
E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma veste comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou. Muito bom ler isso, né? Já ressuscitou. Não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Então veja bem, nosso Senhor Jesus Cristo já havia ressuscitado. E vamos ver Lucas no seu capítulo 24, creio que é suficiente para vermos essas três provas de que Jesus Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana. Lucas capítulo 24, a partir do verso 1. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando não acharam o corpo do Senhor. O corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. Eu li Lucas 24, do verso 1 ao verso 8. Bem, eu tenho outras escrituras no Evangelho de João, no seu capítulo 20, do verso 1 ao 10, também vai narrar este fato. Eu não vou ler apenas para ganharmos tempo aqui, mas você pode tomar a sua Bíblia e ler em casa. Evangelho segundo João, capítulo 20, verso 1 ao 10. Mas tem uma escritura aqui, também em João, que esta eu quero ler. Mas antes de ler, eu quero deixar essas considerações aqui. Nos dias que Jesus estava na terra, na sua primeira vinda, ele celebrou a Páscoa, na semana de Páscoa dos judeus. A mesma Páscoa que foi instituída por Moisés no Êxodo capítulo 12. Essa Páscoa perdurou, essa festividade perdurou através de todos os tempos, e nos dias em que Jesus estava sobre a face da terra, eles guardavam a Páscoa como que uma tradição. E Jesus Cristo não quebrantou a lei, ele cumpriu, ele guardou a lei. Ele então praticou a Páscoa, só não foi no primeiro dia da semana, foi num dia no meio da semana. Pelo visto, pelos fatos bíblicos, isso deve ter acontecido na quinta-feira. E então Jesus ministrou a Santa Ceia para os seus discípulos, e a Santa Ceia ficou instituída a partir de então como memorial, para lembrarmos, memorial, aquilo que traz a memória, aquilo que traz lembrança. E Jesus então quis que isso ficasse lembrado. Para Israel, foi instituída a Páscoa na forma que foi ali no Êxodo, para lembrar a sua partida, a sua saída, a sua passagem do Egito para Canaã. E agora no Novo Testamento, Jesus também mostra que a passagem do velho homem para o novo homem, da velha natureza para a nova natureza em Cristo Jesus, então esse êxodo que acontece no espiritual também é para ser lembrado por ocasião da Santa Ceia do Senhor. E hoje já não estamos mais aqui para guardar o judaísmo. Lembre que João, no seu capítulo 1, diz que Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam. Ou seja, Jesus veio para aqueles judeus ali que guardavam o judaísmo. Eles não quiseram nada com Jesus, o condenaram, o entregaram para ser crucificado. E por isso então Jesus ficou como que numa brecha, num intervalo, e ele agregou para si tanto os judeus que acabaram crendo em Jesus, mas também pessoas que não eram do judaísmo, como os gentios, que não tinham a chance, e agora congregados em Cristo, então todos seguem agora o Evangelho de Jesus Cristo, as boas novas do Evangelho. E então quando Jesus
institui também a Santa Ceia como memorial. É o que eu vou ler agora em João capítulo 13. Você vai ver que agora nós nos relacionamos com o nosso Senhor Jesus Cristo no sentido de Páscoa. Por isso, a ressurreição se deu na manhã do primeiro dia da semana. E esqueça a palavra, o nome domingo. Você pode falar porque está no calendário, mas o primeiro dia da semana ficou marcado na história do cristianismo como o dia da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. O dia em que a semente original brotou, a vida que foi dada por amor a muitos, essa vida então voltou no Senhor Jesus Cristo, levantou-o dentre os mortos, e ele vivo está ainda hoje e nunca mais morrerá. E todo aquele que crê em Jesus Cristo, que recebe-o na sua vida, também, mesmo que morrer, ressuscitará. E se não morrer, porque alguns não vão morrer, eu creio que está falando para esta geração de pessoas que estarão de pé na terra quando Jesus vir nos ares. Então, você terá esta fé construída dentro de si, através das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, o poder transformador que essa palavra traz. E assim, então, o seu entendimento vai sendo renovado e você vai adquirindo esse nível tal de fé para a decolagem deste corpo para o outro corpo. Deixa eu ler aqui com você. Está aqui na minha frente, a escritura de João capítulo 13. Eu vou ler do verso 1 para você acompanhar como que Jesus ministrou a Santa Ceia e aqui instituiu também o lava-pés. Muitas pessoas acham estranho, porque pouco se fala no lava-pés, mas é perfeitamente escriturístico. Tanto é que uma Santa Ceia celebrada sem ser seguida do lava-pés, ela fica incompleta e Deus não aceita uma adoração incompleta, um sacrifício incompleto. Vamos ver aqui. Aliás, Deus já disse que nem quer sacrifício, mas Ele quer obediência. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus, que é um mistério, né? Não tenho tempo para entrar nesse mistério agora. Jesus Cristo disse, vim de Deus e volto para Deus. Como que era Deus antes? Invisível, em forma de uma coluna de fogo, lá no Antigo Testamento. Jesus agora era Deus, o verbo feito carne, mas ele disse, vim de Deus, o Logos que desceu de Deus estava na terra. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas agora o verbo ia voltar para Deus, ia voltar para a condição de uma luz misteriosa, de uma coluna de fogo. Eu disse que não tenho tempo para entrar, mas só um flashzinho aqui para você degustar esse pão maravilhoso. Mais tarde, na forma de um anjo de luz, ele apareceu lá para Pedro na prisão e destrancou as prisões sem chave para os cadeados. Em Atos capítulo 9, também esse Jesus aparece na forma de luz para Paulo, para o então Saulo de Tarso. E Saulo o chamou de Senhor. E Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E Saulo diz, quem és tu, Senhor? Então Saulo chamou aquela luz de Senhor. E olha bem a resposta. Depois você lê em Atos 9. Aquela luz respondeu assim, eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu sou Jesus a quem tu persegues, não adianta recalcitrar, e esta minha mensagem terás que pregar. Oportunamente estaremos cantando este hino também, né? Bem, então, vim de Deus e volto para Deus. Certo, mas deixa eu prosseguir aqui rapidinho. Jesus, já li esta parte. Então, João capítulo 13, verso 4. Sim. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois.
Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés, e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Entendeis o que vos tenho feito? Então Jesus agora cobra dos seus discípulos: vocês entenderam alguma coisa aqui? E continuou na sua lição: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Somente até aqui. Então, Evangelho de João, capítulo 13, verso 1 ao verso 17, a descrição, a narração por João de como procedeu Jesus por ocasião da celebração da última ceia. Então aqui fica instituída a ceia no Novo Testamento com o lava-pés, e isso agora traz para nós a memória da nossa Páscoa, da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, Jesus exigiu que comemorássemos, que fizéssemos isso até que Ele venha. Aí, eu sei que há muitos contraditores da palavra de Deus que falam assim: mas se Jesus já veio, por que você está participando de Santa Ceia? Entenda, não estamos aqui para debater, o cristão não discute, mas a Bíblia também fala assim que temos que estar prontos para responder com espírito de mansidão a tantos quantos ou a todos que desejarem saber acerca da doutrina de Cristo. E encerrando agora com a última escritura de Tessalonicenses capítulo 4, eu quero que você veja o seguinte: que o nosso Senhor Jesus Cristo, a primeira vinda, se você fosse precisar o momento, o minuto, o segundo em que ocorreu a primeira vinda de Cristo, será que você conseguiria precisar o instante? Porque as profecias, mais de 700 anos antes de Jesus vir à Terra, já estavam acontecendo pela boca de Isaías, pela boca de outros profetas, e até que chegou o tempo em que as profecias foram se cumprindo. Um anjo desceu ali, interceptou Maria, a Virgem, e pela palavra do anjo, você pode conferir isso em Mateus capítulo 1, a partir do verso 18, e então Maria engravidou-se, ela concebeu do Espírito Santo pela palavra. Então ela não teve um contato humano, portanto a hemoglobina, ou seja, a semente que deve vir do Pai, no caso de Jesus, veio do Pai. O seu Pai é o Espírito Santo, porque daquele de quem a mulher concebe, aquele é o pai do bebê, é o pai da criança. E como Maria achou-se ter concebido do Espírito Santo, então o papai de Jesus é o Espírito Santo. Portanto, não é uma terceira pessoa de uma suposta Santíssima Trindade, mas a única pessoa de Deus é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque Espírito não é pessoa, mas o Espírito Santo habitou em um corpo que ele mesmo criou ali no ventre de Maria. E também não tenho tempo para discorrer, aprofundar dentro deste assunto sobre a deidade de Jesus Cristo. Mas eu quero mostrar para você que a primeira vinda aconteceu dentro de um processo. É só isso que eu quero para aplicar por semelhança. Paulo, muitas das vezes, ele também teve que fazer aplicação por semelhança. E então, essa aplicação, que é perfeitamente escriturística, é que como foi na primeira vinda, assim é também na segunda vinda de Jesus Cristo. Não pensa que a segunda vinda é só o ato de Jesus Cristo vir dos ares e encontrar com a sua noiva. Como a primeira vinda, desde a concepção de Maria,
ali a primeira célula de vida crescendo através da divisão celular e o desenvolvimento do feto, ali o período de gestação, e a criancinha veio a nascer, e quando Jesus já estava próximo de 30 anos de idade, então foi quando ele começou publicamente o seu ministério terreno, que durou apenas 3 anos e meio. Está relacionado com as 70 semanas do profeta Daniel, é matéria para um outro vídeo. Sim, mas então o ministério público, o ministério terreno de Jesus Cristo, durou aqueles 3 anos e meio, certo? Você pode falar então a primeira vinda de Cristo foi quando ele tinha 29 anos e meio, foi quando ele tinha 0 ano. Então veja que é difícil de você precisar achar o instante. A segunda vinda, agora que eu quero falar, antes de encerrar. A segunda vinda também, embora o arrebatamento é em um abrir e fechar de olhos, a transladação, né, este corpo sendo transladado dessa condição de carne, essa condição mortal para a condição imortal, mas isso vem acontecendo dentro de um processo. Em Tessalonicenses, aqui onde eu vou ler daqui a pouquinho, disse que primeiro vem o alarido, ou seja, primeiro diz que o mesmo Senhor. Agora, essa palavra mesmo, coloque ela lá em Hebreus 13:8. Lá diz assim: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então, em 1 Tessalonicenses diz que o mesmo Senhor, ou seja, o mesmo Senhor Jesus Cristo, descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. E quando ele faz essa escala descendo, isso não é no momento do arrebatamento que ele faz todas essas 3 coisas simultaneamente. Primeiro vem o alarido, uma mensagem, e nós estamos vivendo agora exatamente nessa época em que o alarido está soando, a mensagem de Jesus Cristo. E para o alarido está soando, quem entraria o alarido? O mesmo Senhor descerá do céu com o alarido. Como que o alarido está aqui e Jesus não está aqui? Então Jesus teve que descer do céu com alarido. E aí então, como é que ele desceu? Então comece a me cobrar. Cadê, pastor Pedro, a carne de Jesus? Cadê o corpo dele andando por aí? Eu quero ver a carne, me mostra. Olha, seu insultador das escrituras. Sabe que não é assim? Porque Jesus Cristo veio em uma forma de espírito para habitar no corpo místico da sua igreja nesses últimos dias. Na primeira vinda, ele ocupou um corpo literal de carne. E aquele corpo foi recolhido nos céus. Nós o veremos, nós o encontraremos nos ares mais tarde, ali por ocasião do arrebatamento. Mas Jesus desceu na forma de Espírito Santo e está em nós. Vou ler daqui a pouco uns poucos parágrafos na mensagem do terceiro Êxodo. Você vai ver como que o profeta, irmão Brana, fala que Jesus está na nossa carne. O campo de aterrissagem para Jesus, para o Espírito Santo, é na nossa carne, é na carne humana. Portanto, a carne de Jesus hoje é a carne da sua noiva. Vamos aqui, Tessalonicenses, senão eu não chego ali.